Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11-14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. Arestas de Vento. Maestro Carlos Pinto, encenador Miguel Assis, muito boa tarde para vós. Boa tarde. Repito de forma mais composta. Luísa Todi, o musical, tem encenação de Miguel Assis, texto de Rui Mesquita, letras de Alexandrina Pereira, coreografia de Yolanda Rodrigues, cenário de Luís Valide e música de Carlos Pinto. O espetáculo é promovido pela Câmara Municipal de Setúbal e pela Liga dos Amigos do Fórum Municipal. Luísa Todi, digo eu, nas peças de teatro musicado, é muito comum a música funcionar como ferramenta que ajuda o espectador a perceber a parte literária. Acreditam mesmo que Luísa Todi, o musical, contribui para uma melhor compreensão da narração, sei lá, tradicional, talvez, da existência da cantora lírica setubalense? Qual de vós quer começar? Eu posso começar, eu. Miguel Assis. Eu acho que sim, eu falo até por mim próprio. Quando o maestro e o Rui Mesquita, autor do texto, e o maestro, autor das canções, me convidaram para encenar o espetáculo, eu aceitei pelo entusiasmo deles, porque achei interessante o tema, mas não tinha ideia de muitos episódios da vida da Luísa Todi. De facto, eu acho que o espetáculo ajudou-me a mim e
que os setubalenses, ou no meu caso, quem veio para Setúbal, quem escolheu Setúbal para morar, sempre ouvimos falar da figura da Luísa Todi, sabemos que foi uma artista extraordinária, muito importante na época, mas há aspectos, há pormenores da sua vida profissional, mas especialmente da sua vida pessoal, que eu acho fascinantes e que eu desconhecia completamente. E graças a este espetáculo consegui percebê-los e perceber a mulher além da artista. Respondendo à sua pergunta, Ricardo, eu digo-lhe o seguinte: eu acho que contar a vida da Luísa Todi só podia ser com música. Uma cantora lírica da projeção que ela teve no século XVIII, ainda por cima casada com um violinista, na altura famoso e já consagrado, que lhe proporcionou toda a sua formação. Sim. Eu acho que só podia ser um musical e até podia ser uma ópera. Os autores, em princípio, ainda abordaram isso, mas quer dizer, era muito pretencioso. Sim. E acho que com este espetáculo chegamos mais ao grande público. O musical Luísa Todi é um espetáculo, já dissemos, que recorda, entre música, dança e teatro, a vida e carreira de uma das mais célebres cantoras líricas portuguesas de todos os tempos. Maestro, o que é um soprano? Um soprano é uma voz, portanto, a voz humana está partilhada em 4 grandes grupos, depois subdividem. O soprano, uma voz feminina, portanto, são as vozes mais agudas no feminino. Depois temos o alto, ainda no feminino, que são as vozes mais graves no feminino. O tenor, as vozes mais agudas nos homens, e o baixo, mais graves nos homens. Depois há uma subdivisão, e ela não era bem uma soprano, era mezzo-soprano, que são aquelas sopranos, que não chegam tão alto. Nós temos uma artista que, de facto, é uma soprano lírica, a nossa prima-dona. É bem verdade. Bem coladinho, por favor, quer aprofundar um pouco as relações entre texto e música, repito, por si criada, ou seja, para melhor entendimento, quais foram as zonas do texto que mais o contaminaram musicalmente? Para mim, a apoteose do primeiro ato, que é o início da carreira, e depois a apoteose do segundo, que é a cena da Catarina. Sim. São talvez, musicalmente falando, os 2 momentos mais marcantes. A poética de Alexandrina Pereira entrou com a música feita, ou bem pelo contrário, a música foi feita após o ato poético? Isto foi feito quase como uma montagem de um automóvel. Ou seja, o Rui Mesquita escrevia as cenas, dava-me, e eu ia com elas à Alexandrina, e ali na casa da Alexandrina fabricávamos, portanto, a apoteose dessas cenas, porque normalmente a música funciona como o fechar de determinadas cenas. Mas já levava uma tabela musical. O texto que nos inspirava. O texto já estaria intuído, mas já ia, digamos, um arranque musical? Exato. Não, o arranque musical vinha com a poética. Com a poética. Sim. E durante o processo de composição, teve também contactos com o dramaturgo Rui Mesquita? Ou seja, depois de fazer a coisa, arrazoar a criação, o Rui Mesquita botava preceito? Sim, ele ouvia sempre depois e dizia se gostava ou não gostava. Houve coisas que foram alteradas devido nós temos uma cumplicidade, chamamos cúmplices uns aos outros, porque claro. Nós fomos cúmplices e chamámos a Luísa Todi como nossa durante 9 meses. Foi a gestação do espetáculo, demorou 9 meses. É um trabalho partilhado. Partilhado, completamente, e cada qual na sua. Exatamente. Havia uma quarta pessoa, Diga. Já se foi, é justo dizer, porque quando este espetáculo foi planeado para 4 pessoas.
que era o Fernando Guerreiro. Exatamente. E o Fernando Guerreiro, na altura, achou: vocês são malucos, isto é um espetáculo megalómano, vocês não vão conseguir levar isto à cena, eu retiro-me, eu não quero participar. E indicou, é justo que seja aqui dito, indicou o Miguel Assis para encenar o espetáculo. E muito bem. O Fernando fez Foi a leitura do texto. E ele achou aquilo que não era possível em Setúbal levar à cena. Miguel Assis, botaram-te o menino nas mãos. A obra apareceu-te quase pronta, digo eu, quase. Faltava o casaco para o dia da estreia, ou seja, faltava a encenação. Sim. O menino, ou a menina, a menina Luísa, veio-me parar aos braços. De facto, já tinha uns meses de vida, os 9, como o maestro diz, porque já havia muito trabalho feito até eu quando eu cheguei. Obviamente, o trabalho foi, também como o maestro disse, houve... Como tínhamos a facilidade de estar próximos uns dos outros, foi possível não estagnar, não ser uma obra estática, claro. Poder haver alterações em benefício sempre do espetáculo. É isso que me interessa. O que me interessa é quando o pano abre o que o público vê. E isso eu penso que foi mais ou menos conseguido. Digo mais ou menos com algum pudor, porque também não quero embandeirar em arcos, mas eu acho que o público tem gostado muito, acho que correu muito bem. Foi muito complicado para todos, foi um grande sofrimento para todos, claro. Mas eu penso que valeu muito a pena. E conta lá, gente, aquilo foi assim género como il faut? Saiu tudo à primeira ou bem pelo contrário? A chave da aparência emergiu depois de muitas dúvidas? Muitas dúvidas, nada à primeira. Muito poucas coisas me surgiram à primeira. Eu tenho um bocadinho este método de trabalhar. Quando os autores, neste caso eram autores que eu conhecia, mais uma ou outra vez ensinei espetáculos em que também conhecia os autores, mas a maior parte das vezes nem sequer os conheço e nem venho a conhecê-los. Mas quando o espetáculo me é entregue, ou o objeto me é entregue, até lá é um objeto que era dos autores. Eu tomo como meu a partir do momento em que me chega às mãos. Não é querer roubar o trabalho de ninguém, mas só assim é que eu consigo vivê-lo a 100%, como se fosse meu, um filho meu também. E assim eu vivi intensamente. A partir do momento em que eu percebo que os atores já o fazem sem mim, o espetáculo é deles. E a partir do momento em que o público se senta na sala, o espetáculo é do público e só do público. Aí, por muito que nos doa, por muito que nos custe, é quase como um filho quando sai de casa e vai à sua vida, que eu não sou pai, mas imagino que deva ser um misto de orgulho e sofrimento, porque foram muitos anos a educar para chegar àquele momento em que ganha asas e voa sozinho. Exatamente. Mas eu vou puxar-te para o nuclear da questão. Quais foram as principais dúvidas em relação à matriz do projeto? Houve várias dúvidas. A principal dúvida seria a possibilidade de... O nosso orçamento era muito reduzido, claro. Muito reduzido. E só aí, eu acho curioso que a maior parte das vezes as pessoas comparam com os espetáculos de La Féria ou com os espetáculos que vêm na Broadway. É extraordinário, só fazerem, para mim já é um grande orgulho, porque se soubessem o nosso orçamento em comparação com o orçamento de La Féria e dos espetáculos da Broadway, então nem sequer se atreveriam a fazer nenhuma comparação. Mas acho curioso. E até, aliás, deves tomar isso como um elogio. Um profundo elogio. Exatamente. É a alma, a circunstância e a imagem. Exato, completamente. Mas era juntar várias pessoas de formas que vivem de instituições completamente diferentes, bailarinos, cantores, atores, músicos, uma série de gente a trabalhar para o mesmo. Muitas delas não falavam exatamente a mesma linguagem, com experiências muito diferentes. A relação que se poderia estabelecer ou não, a boa relação, felizmente estabeleceu-se, e acho que isso foi uma grande mais-valia que o processo teve.
Esse foi um dos meus medos, que de repente me surgissem uma série de divas. Exato. e que às vezes o mais difícil é mesmo isso, é combater os egos Claro. e transformar numa coisa una uma série de indivíduos que não querem sair de si próprios. Claro. Aquela identidade foi conseguida dia a dia. Foi dia a dia. Sim, e foi É um natural. processo Acabou por ser evolutivo natural. conseguido no trabalho, nas tábuas, Sim. nos preparos ao dia. E acabou por ser natural. Eu achei que teria de impor essa boa vontade e alguma relação pacífica a uma bandeira da paz, porque havia instituições que viviam de costas viradas, às vezes nem sabiam bem porquê, nem como, herdaram zangas nem se sabe de onde. Mas havia e cultiva-se infelizmente muito isso em Setúbal, essas costas viradas uns para os outros, o não olhar para o trabalho dos colegas, o não valorizar, e acho que se criaram lá, tenho a certeza que se criaram laços, espero que se mantenham, e espero que tenha sido um princípio de alguma coisa muito melhor, em que nos fortalecemos. Eu já disse isto até neste programa, já há muitos anos que digo isto e não tinha nada na altura a ver com o Luís Todi. Somos muito mais fortes juntos. Quanto Exato. mais nos combatemos uns aos outros e mais solitários cada um de nós fica, mais fracos somos e menos podemos exigir coisas. Se nos unirmos na mesma direção, porque afinal podemos ser diferentes, mas gostamos o caminho é mais ou menos o mesmo, lutamos pelas mesmas coisas, acho que nos tornamos muito mais fortes. Queridos amigos, estou na Ericeira com amigos. Estamos na pesca. Muito sucesso para o musical Luísa Todi. Abraço, António Lourenço. E mais ainda, esta agora de Isaurinda Begão, setubalense. Façam um favor de oferecer a este amigo um programa à altura dos vossos pergaminhos de cultura e motivação para essa mesma cultura, nas tábuas ou na rádio. Um grande abraço para si, Ricardo Cardoso, família Arestas de Vento, Gatem e produção Luísa Todi. Isaurindo Abegão. Querem comentar? É uma pessoa da cultura setubalense. Não sei se já assistiu ao espetáculo. Já assistiu, já. Já assistiu. Ficamos muito gratos que a cultura setubalense veja este espetáculo. Maestro, conta a gente. A Yolanda Rodrigues, o Luís Valido, o Filipe Blanquet, a Céu Campos e a Carolina Macedo já vinham na encomenda ou foram escolhidos pelo Miguel Assis? Foram escolhidos pelo Miguel Assis, da equipa técnica. Portanto, a partir que o Miguel ficou com a menina, como ele diz, ele escolheu a equipa para tratar da menina. Só podia ser assim. Miguel? Sim, nisso os autores foram extraordinários, deram-me toda a liberdade e agradeço que assim seja, porque seria complicado também estar. Eu já tinha aceitado a trabalhar sobre aquela obra, portanto já conhecia. Obviamente que músicos, essa responsabilidade deixei toda em cima do maestro. A escolha de músicos, até de coralistas, inclusive da Carmen, que é uma das. São 3 Luísa Todis, é a Luísa Todi que vive durante. A Luísa Todi do meio, portanto, a que passa. A atriz que passa, neste caso cantora, passa a parte do tempo enquanto Luísa Todi cantora. Foi o maestro que sugeriu, que indicou. Eu não conhecia a Carmen, foi uma extraordinária surpresa, mas porque tem uma voz belíssima em qualquer parte do mundo, em qualquer palco, em qualquer momento apetece ouvi-la, porque de facto tem um dom que Deus lhe deu. Espero que conserve. Mas de facto deram-me toda a liberdade para escolher o resto da equipa e agradeço que assim tenha sido. Trabalhei com pessoas que já conhecia e com quem gosto muito de trabalhar e que sei que são, não trabalho só porque são amigos, mas sim porque são bons profissionais, e eu acho que essa mistura, e são pessoas diferentes, com estilos e abordagens diferentes. E eu também gosto um bocadinho disso. Aliás, eu quis propositadamente, e pedi isso ao cenógrafo e ao figurinista, que eu queria figurinos muito exagerados. A época também já era um bocadinho já exagerada por natureza, mas queria sobrepô-los num cenário muito cru,
muito despojado, pudesse quase abstrato, pudesse ser rua, casa, Paris, Lisboa, Setúbal, pudesse ser tudo, não fosse um cenário que fosse muito que estabelecesse um sítio ou uma hora, e os figurinos acho que casam muito bem. Estou muito contente com a equipa. Fiquei contente com quase todos os que participaram. Os músicos, a grande maioria não os conhecia. Acho que foi uma ótima escolha. São músicos muito, muito bons. Os bailarinos também não os conhecia muito bem. Conhecia a coreógrafa, não os bailarinos. E foram todos uma agradável surpresa. Eu sou daqueles ensinadores. Eu gosto de achar que não sou mandão, mas gosto de saber o que é que se está a passar e de conhecer. Há encenadores que se desligam e delegam e simplesmente depois cada um tem a sua função e não querem mais saber. Eu gosto de acompanhar cada um dos processos para depois poder juntá-los melhor. Claro. E assim funcionou, acho eu, bem. Eu também acho. Já agora conta a gente mais uma pequena coisa. Ao encenares aquela super produção, o teu inconsciente encostou em quem? Encostou, sei lá, por exemplo, no Carlos César, no Amadeu, talvez, porque não até no Filipe Laféria, quem sabe, noutro que lhe valha, ou em nenhum. A coisa foi... De alguém que tenha... Se pensei em alguém durante o processo, obviamente foi no Carlos César. Em vários momentos, aliás, mas não só na montagem deste espetáculo. O Carlos César foi o meu professor por excelência. Tudo o que aprendi, ou praticamente tudo o que aprendi, devo a ele. E ele ensinou-me, ou mostrou-me como lá chegar. Portanto, é inevitável que um bocadinho do exemplo dele, do estilo dele, não esteja presente nas coisas que eu faço. Mas sim, até porque o Lusitano esteve em obras durante muito tempo. Inicialmente este espetáculo seria para reabrir o Lusitano. Não pôde ser porque o Lusitano abriu com algumas insuficiências em termos de material técnico, e por isso não pudemos estreá-lo em setembro. Estreámos-lo depois em janeiro nas comemorações do nascimento do Lusitano, mas foi o primeiro espetáculo que eu encenei depois do novo Lusitano, no renovado Lusitano. E obviamente aquilo foi um sonho, o Lusitano, que, como se sabe, esteve para ser uma discoteca, foi uma batalha, ser neste momento um teatro. Apesar da memória às vezes ser um bocadinho curta, sabe-se que foi o Carlos César que muito lutou para que aquele espaço seja aquilo que é hoje. Foi o Carlos César que angariou muito do dinheiro que depois foi entregue à Câmara Municipal para adquirir aquele espaço, e acho que isto devia ser dito mais vezes. Grande maioria, foi ele que deu muitas dores de cabeça ao Presidente da Câmara da altura, e não largou enquanto ele disse: está bem, deixa-me, vamos lá ficar com o espaço. Portanto, é inevitável que ao estrear um espetáculo no renovado Luísa Todi, depois de tantos anos lá ter trabalhado, durante quase 20 anos, foi a minha segunda casa, às vezes a primeira. Agora é um espaço muito distante de nós. Agora o Luísa Todi é outra coisa. É a mesma, o Luísa Todi, houve inteligência em quem o projetou, porque de facto reconhece o Luísa Todi antigo na obra, nos revestimentos, na sala, reconhece o Luísa Todi antigo. Mas não é o mesmo Luísa Todi na forma como funciona. Se o Carlos César fosse vivo, muito do que lá se passa não se passaria, ou passaria-se de outra forma. E é inevitável pensar nele nesses momentos em que quando sinto alguma, mas mesmo na minha vida profissional, no resto, mesmo quando sinto alguma injustiça em relação a alguma coisa, penso como é que ele faria. Maestro, criar um musical com aquelas características, coisa séria, coisa funda, uma coisa forte até ao nível da imagem e do fazer, já requer um estádio de maturação criativo grosso, ou não?
Sim, sim. Portanto, ao contrário do que muitas pessoas pensam em Setúbal, eu não caí de paraquedas. Eu Exatamente. regressei a Setúbal em 2004 para a minha reforma, mas tenho toda uma carreira musical em Lisboa, uma carreira militar como músico. Já lá iremos na segunda hora da conversa. Mas tenho uma prática até de teatro, trabalhei com o saudoso Ribeirinho. Muita gente não sabe, mas pronto, eu fiz muita música para o Ribeirinho nos últimos anos da vida dele, quando ele levou, portanto, teatro, e especialmente teatro musicado, e muitos artistas, a saudosa Helena Tavares, a Rita Ribeiro, o Quintas, ele levou tudo ao Canadá. E portanto, eu era o músico de serviço do Ribeirinho. Portanto, já estava habituado a escrever. Em Setúbal, quando regressei, como o Ricardo sabe, participei em algumas coisas com o Fernando Guerreiro, tertúlias. Com o poeta José Raposo também. Com o José Raposo. Fui ganhando. Mas agora foi outra coisa. Agora, pronto, isto foi um sonho que nasceu quando o Luísa Todi entrou em obras. E eu estava de férias em França, na minha filha, e numa madrugada de insónia, era giro fazer-se qualquer coisa sobre a vida da Luísa Todi, porque uma cantora setebalense, fazer a vida dela, porque eu já sabia que a vida dela era bastante preenchida. E então mandei um mail para a Alexandrina. Sim, sim. E combinámos quando eu regressasse em setembro de 2009, portanto, quando nasceu a menina. Reunimos os 4, como disse há bocadinho, e chegámos à conclusão do tipo de espetáculo que iríamos fazer. A partir daí começou o processo de execução. Depois foi fazer uma maquete, que é o que está aí a ouvir-se, e levá-la à presidência da Câmara, e a senhora Presidente aprovar. Como aprovou. Mal comparado, isto é quase assim. E pensando ao nível da boa má música que se vai fazendo neste Portugal de Camões e de Fernando Pessoa. Fazer qualquer coisinha, a gente faz. Rapaziada com jeito é o que não falta. Rapaziada a fazer um pouco mais fundo já é mais difícil. Ter assim um teclado tipo chinês e fazer tan 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 pam pam pam. A gente nem sabe quando é que aquilo começa, está no meio ou vai acabar. Fazer cultura musical da boa é uma prática já mais difícil. Sim, sim. Eu acho que sim. Mas pronto, sou suspeito. Queridos amigos, volto a escrever. Isaurinda Begão no Facebook. Desejo a todos, convidantes e convidados, um bom programa com a ajuda do nosso Fernando Guerreiro. Aproveito na qualidade de amigo para agradecer a Orestas de Vento o carinho e amizade dispensada à cultura e desejo, sinceramente, felicidades à produção Luísa Todi, o musical. Arestas de Vento. Miguel Assis, esta é para ti. Compreendo bem o que o Miguel Assis diz, nada sai à primeira. Deixo uma citação da qual ele, com toda a certeza, há de gostar. Ser artista é falhar, tentar outra vez, falhar melhor ainda. Estou muito orgulhosa pelo facto de Setúbal estar à altura de dar corpo a um espetáculo deste nível. Um abraço pleno de reconhecimento para todo o elenco e para quem divulga na perfeição a cultura da nossa cidade. Beijinhos para quem está em estúdio e para o auditório do Orestas de Vento /Popular FM. Ana Wiesenberger. Está na Alemanha. Bem.
Que bom. Quer dizer que Está connosco. está exatamente, que mesmo de longe, que está perto de certa forma. É bem verdade. E eu agradeço as palavras e tenho muita razão. De facto, não só ser ator, trabalhar nestas áreas da cultura ou das artes, é não ter medo de falhar, ou mesmo que se tenha medo de falhar, é tentar de novo e repetir e cair, e literalmente, às vezes, e voltar a levantar-nos e tentar de outras formas. Não é científico. Não é científico, mas é uma arte. Claro que sim, claro que sim. Para mim, a representação é das artes que mais me fascina em todos os aspectos. Com certeza que um pintor dirá que é pintura, um bailarino dirá que Felizmente é não é científico. Não, felizmente não é científico, obviamente. Nunca sabemos. Um grande êxito pode ser, um aparente êxito no papel pode ser um desastre no palco, e o contrário também. E inclusive de noite para noite o espetáculo pode funcionar muito bem, e os ingredientes estarem lá todos na noite seguinte, e o público é outro, e a energia talvez seja outra, e às vezes o que funciona na noite a seguir É não. bem verdade, é bem verdade. Fernando Pessoa diria: filosofias para quê? Eu preciso é dos sentidos. Exato. A Ana voltou à carga e diz assim muito em curto, mas de um significado enorme. Estou sempre perto. Maestro, de certa maneira já alvitrou, mas quer muito sinteticamente, o tempo aqui valouro, fazer chegar aos nossos ouvintes o seu mapa artístico. O meu mapa artístico é muito vulgar, portanto aprendi música onde se aprendia na altura, porque na minha juventude, e felizmente não havia os conservatórios que há agora, regionais e nacionais, e então era onde se aprendia nas coletividades, e eu aprendi na Capricho, depois fui para a academia, uma bolsa da Maria Adelaide Rosado Pinto, uma grande figura da música setebolense. Exatamente. E depois daí, pronto, é o meu percurso militar. Aos 20 anos fui para o Exército, tive 11 anos no Exército. Depois ingressei na Banda da Armada, onde me mantive 30 anos, tanto de serviço que fiz. É bem verdade. A gente quer saber como é que se processa a entrada de pessoal para a Banda da Armada? Assim muito en passant. Sim, eu estou dentro do assunto porque eu participei nos concursos de muitos bons músicos, grandes artistas, para citar só o Jorge Salgueiro e o Nuno Batalha, estão nossos conhecidos, ingressaram na Banda da Armada. Portanto, processa-se com a abertura de vagas a nível nacional e concursos. Devo dizer que para preenchimento, hoje em dia, de 4 ou 5 vagas aparecem para cima de 100 candidatos. E todos candidatos que, se nós formos fazer uma triagem, quase todos concursos superiores de música. Sim, sim. E porquê a Banda da Armada? Porque ingressam logo no quadro permanente, o que não acontece em algumas bandas militares. Portanto, hoje em dia a Banda da Armada está recheada de excelentes músicos, devido precisamente a isso. Oferece boas condições e entram para lá só os melhores. E há possibilidade efetiva de carreira para um jovem que se queira candidatar à Banda da Armada. É possível fazer carreira a partir dali. Sim, eles entram. Está preparado. Entram no quadro como marinheiros e depois têm toda a ascensão a cabo, sargentos. E ficam músicos. Sim. Músicos hoje em de dia trabalho. eles entram lá já como músicos. Não acontecia antigamente, não é? Antigamente mas ali são refinados, entravam, preparados. Exatamente. E de facto a Banda da Armada hoje tem um nível fantástico. É um conservatório. Sim. A bem dizer. Maestro, já agora também, e por conta deste assunto, a Banda da Armada tem um repertório ligeiro, mas também tem um repertório mais ou menos clássico. Hoje em dia as bandas têm um repertório próprio. Era usual antigamente as bandas fazerem transcrições de autores famosos, transcrições de orquestras sinfónicas. Hoje em dia não, há muitos compositores a escreverem mesmo para bandas.
e a banda da Armada de facto tem um repertório riquíssimo nesse campo. Se eu disser Jorge Salgueiro, vosso Mecê diz o quê? Eu digo que foi um miúdo que eu apadrinhei na banda, entrou para lá, fui o primeiro a fazer exame a ele para a entrada e hoje somos excelentes amigos e partilhamos. Ele por vezes manda-me trabalho quando tem demais. Somos excelentes amigos. Sobretudo. E se eu disser Ferrer Trindade, vosso Mecê o que é que diz? Foi uma pessoa que eu privei um pouco nos últimos anos da sua vida. Ele morou aqui em Palmela, trabalhou em Setúbal, embora eu vivi em Lisboa, mas é uma pessoa cheia de valor, que deixou muito à música portuguesa. Acabou de escrever Manuel Pinguinhas no Facebook do Arestas de Vento e diz assim: Ricardo Cardoso, boa tarde, estou na escuta, tenho muito gosto em escutar os teus convidados, o ator Miguel Assis e o maestro Carlos Pinto. Um abraço a esses senhores e para ti também um grande abraço, querido amigo Ricardo Cardoso. Querem comentar? Manuel Pinguinhas já foi imigrante. Está na terra livre do Coço agora, mas vem de França. Vem de França. Agradecendo. Eu, na minha parte, agradeço as palavras. Palavras simpáticas. Está a gostar da entrevista também. Aplaudo o que estamos para aqui a dizer. Diz o Manuel Pinguinhas. E diz também Rosa Maria Cruz, do grupo de teatro Timbra de Braga. Queridos amigos de Setúbal e do país, não sabiam disto? Ter um musical destes em Cana é um orgulho. Bora lá, valorizemos o que é nosso e tem qualidade. Miguel Assis. Bora lá, valorizemos o que é nosso e tem qualidade, diz a Rosa Maria Cruz, do Teatrinho de Braga. Sim, eu agradeço as palavras simpáticas, mas de facto, bora lá. Faltam apenas 2 dias, 2 representações, hoje e amanhã, e quem tem possibilidade de vir ver o espetáculo, quem está aqui por perto, e que possa se dirigir ao Fórum Municipal Luísa Todi. Sei que os 2 dias, tanto hoje como amanhã, as casas já estão muito compostas, mas ainda há alguns bilhetes, portanto, bora lá, venham ver. O teatro só se faz sentido com público. Isso também foi uma das coisas que o Carlos César me ensinou há muitos anos, que para haver teatro, para haver o jogo teatral, tem de haver 2 elementos. Pode não haver cenários, figurinos, pode não haver texto até, mas tem sempre de haver um ator e um espectador. Só assim é que se estabelece o jogo teatral. E, portanto, nós se fizermos, se abre o pano e se representarmos para uma plateia vazia, nós estamos a fazer teatro, estamos a fazer uma outra coisa qualquer, mas teatro não é de certeza. Portanto, é preciso esse elemento-chave, que é o público, e é para ele que nós trabalhamos. É bem verdade. E era muito engraçado, já agora, a Rosa Maria Cruz ajudar a levar o musical Luísa Todi a Braga, já que está ligado ao teatro. Tem esta sensibilidade. Bora lá. E por que não também Eugénia Oliveira, que também está em sintonia, é de Guimarães e por lá faz as suas teatrices. É mulher, uma mulher bonita e mulher do faz de conta. Faz parte da direção da Federação Portuguesa de Teatro. Um abraço da Eugénia. Obrigado. Muito obrigado, Eugénia. Guimarães a falar. Boa tarde, sou Luís Filipe Estrela e gostava de fazer uma pergunta aos presentes. Luísa Todi, o musical, pode ser considerado uma pedrada no charco ao nível do relacionamento entre os diferentes grupos de teatro presentes no projeto? Pode-se dizer que nada ficou igual na existência teatral em Setúbal? Quem quer começar? Pedrada no charco eu não sei, mas pelo menos foi um incentivo para que as pessoas se olhassem de uma outra forma. A partir daí eu noto que temos, e porque de facto se criaram laços, as pessoas conheciam-se, de facto sem se conhecerem, criaram-se alguns laços e prestou-se atenção ao trabalho do vizinho do lado, e acho que esse é o maior mérito. Começámos a sair das nossas casas, a ir ver o trabalho dos colegas, que muitas vezes não acontecia, e de facto tem sido, eu espero que nada seja como de antes, porque o que se passava antes não era simpático, acho que não era muito saudável. Muitas guerrilhas e muitas zangas,
confesso que muitas delas nunca as entendi, nem percebi muito bem como é que começaram, mas acho que não faz sentido. Nos tempos que vivemos, não faz sentido. Também costumo dizer esta frase algumas vezes, e também acho que já disse no programa: a mim não me dá prazer nenhum que a loja do vizinho do lado feche, porque a minha vai ser a próxima. Exatamente. Portanto, prefiro uma rua cheia de vida, cheia de lojas e cheia de gente a sair de uma e entrar na outra. Obviamente estou a fazer uma comparação, não estou a falar de comércio, porque isto não é exatamente a mesma coisa do que a Baixa e do que o comércio. A arte é um bocadinho diferente, mas na minha maneira de estar, só faz sentido se formos vivos, fortes, se nos e se batalharmos, porque passamos a vida, acho eu, a dar tiros nos próprios pés. Ao atacarmos o nosso vizinho, estamos a atacar a nós próprios, porque depois há vizinhos em Lisboa, em Almada, aqui tão perto, que acabam por aproveitar-se da nossa fraqueza de estarmos desunidos para se instalarem, para reinar. Maestro? Uma pedrada não, mas agitámos as águas. Aliás, quando este espetáculo foi concebido, foi logo com essa ideia, até porque envolvendo tanta gente não havia propriamente só uma companhia que pudesse pegar nele. E quando fizemos a maquete, fomos pescar a Céu Campos, a Isabel Ganilho, a Rita Salles, figuras de vários grupos, logo com a ideia de reunirmos os grupos todos da cidade. Paradoxalmente, chegámos à senhora Presidente e ela é da mesma opinião e tinha essa ideia já de pôr os grupos todos a funcionar. E funcionámos assim a nível de coralistas, conservatório, academia, coral Luísa Todi, portanto toda a gente colaborou com 2 coralistas e juntámos este grupo tão bom, tão lindo e pronto. Sem que o projeto de base tenha perdido raiz, que é como quem diz, identidade cultural. Novamente, Rosa Maria Cruz, do grupo de teatro Timbra de Braga. Beijinhos, muitos beijinhos. Tenho mesmo muita pena de não poder estar convosco no Fórum Municipal Luísa Todi em Setúbal, mas sei que vão ser momentos de enormes emoções. Estarei aí no coração. Obrigado. Obrigado, Colombo. E agora é o João Aragão, que bota ali mais uma grande entrevista, estou a gostar muito. Um grande abraço para o Miguel Assis, a quem já tinha ouvido falar no Arestas de Vento, e também ao maestro Carlos Pinto. Sorte, saúde e palmas. Obrigado. Palmas, é o alimento dos artistas, são as palmas mesmo. Agora, queridos amigos, pelo coração, que é como quem diz, repito, à raiz do coração, ao bater do coração, e pela saudade, vamos levar à antena o pensamento e também a voz de Álvaro Félix. Vamos ouvir. Arestas de Vento. Entrevista. Álvaro Félix, ator e figura incontornável da boa cultura setubalense, é nosso convidado especial. Vamos às palavras então. Pela trilha dos valores. Eu digo poeta José Raposo. Tu dizes o quê? Digo o maestro Carlos Pinto. Os vencedores da Marcha de Lisboa e de Setúbal, acho que merecem nesta cidade também um apoio muito grande, porque não é fácil, portanto, aqueles 2 homens ganharem a grande Marcha de Lisboa. Vejam bem se em Setúbal não há pessoas com capacidades culturais. Digam-me! E eles até ganham em Lisboa, em a grande Lisboa, metrópole. digam-me. O país sempre agora, foi uma coisa macrocéfala. Eles vão lá e ganham valores. Valores temos no fado, na música, na canção, em tudo, em Setúbal. Querido amigo, eu agora digo poeta Fernando Manuel Pereira. Tu dizes o quê? Vítor Serra. Sim, digo Vítor Serra, mas é para compor. Exatamente. Isto é quase uma desgarrada, não é? E dizes muito bem, 2 grandes amigos e 2 poetas extremamente inspirados. Exatamente. Vítor Serra e Fernando Manuel Pereira. Um grande abraço para eles. Sou Alexandre Cassessa, um admirador do Arestas de Vento e estudioso do Esperanto. Moro em Moscavide e sigo as entrevistas do Arestas de Vento pelo Facebook. Qual a importância do teatro crítico na sociedade atual? A sociedade política deste tempo aguentava piada, género revista picada, sem perder a pose?
Diga, se tiver tempo para isso, 2 nomes de autores para a revista que admire. Um aí de Setúbal, onde já se fez, e eu sei, revista de grande qualidade, e outro aqui de Lisboa, a minha cidade. Um abraço, Alexandre Cassessa. Álvaro, muito rapidamente, por favor. Temos 2 minutos de antena. Não, bom, os políticos já estão. Esta sociedade entrou numa que os políticos já não têm vergonha de nada. Isto é, podemos fazer tudo que no teatro de revista que já não nos incomoda. Eles já estão realmente de uma maneira perdidos completamente, porque nada os incomoda. O teatro de revista, seja o teatro que for. Aliás, fez-se o Ai Cavaquinho, já nada os incomoda e podemos fazer. Querido amigo, e agora um nome de um autor para a revista Setubalense e outro de Lisboa. Um autor, Setubalense. Fernando Guerreiro. De Lisboa? Amadeu Fernando. Arestas de vento. Queridos amigos, quem quer pegar na deixa? Agora sou eu. É com muita saudade que ouço a voz do Álvaro. Ainda por cima fico mais sensibilizado por falar em mim e no poeta Zé Raposo, porque, pronto, deixa-me, enfim, bastante sensibilizado, porque, enfim, somos uma dupla já com uma certa idade e temos feito umas marchas e tal, mais como passar o tempo, e temos ganho uns concursos e o Álvaro reconheceu isso. Mas pegando no Álvaro e transportando para o Luísa Todi, que é o que nos traz hoje cá, ele teve muito a ver com este projeto, por ter participado nele como ator, mas porque até na mesa de um café que ele geria, o café do Álvaro, eu e o Miguel escolhemos lá atores, falámos muito dos projetos. Exato. E portanto o Álvaro está de alma e coração, o Álvaro, a mulher, a filha, portanto é uma pessoa que nos deixa saudades e pronto, já Miguel? foi. Eu fico feliz o Álvaro nos últimos anos representava pouco, ou fazia algumas animações, mas não estava a trabalhar a maior parte do tempo como ator. Um ator é como um jogador de futebol, apesar de ganharmos muito menos do que eles, mas temos uma coisa em comum, que é o facto de não nos sentirmos bem no banco. Um jogador de futebol quer estar no campo, claro. Um ator sente-se bem em cima de um palco só, e é o sítio que mais o realiza. Obviamente, como qualquer ator que não está em cima do palco, o Álvaro não estava feliz. Apesar de todo o carinho que tinha, da família, dos amigos e do negócio que tinha, não estava pleno. Ele ficou muito grato, mas não tem nada, nunca. Ele agradeceu 1000 vezes e eu 1000 vezes lhe disse que quem tinha de agradecer era eu. Ele 1000 vezes me agradeceu por eu me ter lembrado dele para o espetáculo. Não fui eu, fomos nós. Isto foi mais ou menos feito em conjunto, aliás a escolha foi mais ou menos consensual, apesar de me terem dado essa liberdade, foi uma escolha mais ou menos consensual e partilhada. E ao chegar o nome dele era inevitável por várias razões, pelo ator que era, pela figura, pela o que representava na cidade e que representa ainda, e porque e não estava a fazer de favor nenhum, de facto. Se alguém me tivesse a fazer um favor era ele a nós, porque eu acho que o Álvaro era um ator extraordinário, chegava ao público como poucas pessoas chegam, é um dom, às vezes não se aprende, por muito técnica que se tenha. Há atores que conseguem, entram em palco e o público dispõe-se logo a ouvi-los e fica logo. E há atores que não, há atores que parece que têm uma parede entre eles e o público. E o Álvaro deu-me uma grande alegria de participar neste espetáculo. Eu sei que lhe dei também a ele uma grande alegria, um novo fôlego. Foram meses em que ele viveu. Parece que regressou a uma vida que ele achava que já estava perdida, e ganhou novo ânimo, e isto é mesmo verdade, não é lirismo por um colega falecido, é mesmo verdade. O Álvaro, depois de estar um dia inteiro no café,
um dia inteiro a trabalhar, e era o primeiro a chegar ao ensaio, era o último a abandonar o ensaio, nunca se queixou se estava cansado, e já estava muito doente na altura, nunca se queixou que estava a trabalhar horas a mais, nunca se queixou que estávamos a sair às 2 da manhã e ele tinha de acordar às 6, nunca. Pelo contrário, estive sempre com um sorriso nos lábios, estive sempre feliz por estar a fazer o que gostava. E muito bem, siga a roda, siga a roda. Grande entrevista, venham a Nazaré. Temos sala para um espetáculo com essa grandiosidade. Um espetáculo possivelmente exemplar. O maestro que diga como assistiu à encenação do Miguel Assis. E o encenador Miguel Assis, como conviveu com as músicas do maestro. Xandar Café, Nazaré. Passa publicidade. Bem, da minha parte, eu não convivi, eu vivi muito bem com elas. Conviver parece que é uma coisa que suportamos. Eu vivi muito bem com as músicas do maestro, aliás, conheci-as antes de aceitar, portanto, também pelo texto e pela música foi e pelo entusiasmo, como foi apresentado, foi uma das razões porque aceitei. Portanto, vivi sempre muito bem. Obviamente, nem sempre tivemos as nossas questões, porque não se consegue estar 2 anos a trabalhar estando sempre de acordo com tudo, mas isso acho que também é saudável. Mas foi, acho, na minha opinião, uma convivência pacífica e eu aprendi muito com o maestro, coisas que não fazia a mínima ideia, e ainda não faço, quer dizer, já consigo saber o que é tocar piano. Tocar piano não um instrumento, mas para mim tocar piano ou pianíssimo, para mim pianíssimo seria um instrumento parecido ao piano, e não é? São algumas expressões da música que eu desconhecia por completo, e foi fácil e prazeroso trabalhar com o maestro. Em relação à encenação, portanto, é evidente que a encenação tem que entrar na música e a música na encenação. E nós tivemos esse trabalho, quando começámos, integrar a segunda visão do encenador nas músicas. Fez-se algumas alterações e é um trabalho de conjunto e pronto. Mas eu, como o Miguel sabe, não tive interferência nenhuma, nem exigi que ele modificasse qualquer ideia dele na encenação. Está bem, mas defendia a sua proposta musical. Isso é natural. Sim, mas ele era a sua criação. Às vezes não é fácil. Sim, mas também não foi posto em causa. Foi posto em causa porque eu gostava das músicas. E faz parte da dialética, da produção, faz parte, é seiva. Mas isso, de facto, eu tenho a agradecer ao maestro e tiro o chapéu, porque ao maestro e ao Rui Mesquita, e à Alexandrina também, porque em momentos em que eu lhes pedi para que alterassem alguma coisa, eles nunca me disseram que não. Sim. E em nenhum momento eles me disseram para eu alterar o que estava a fazer. Portanto, agradeço por me terem dado esse voto de confiança, e agradeço por serem pessoas até com carreiras bem mais longas que a minha, por terem tido a humildade que eu acho que só os grandes artistas têm, de, sim senhor, se serve à encenação, porque é que não posso mudar uma palavra aqui, um ritmo, uma frase. Eles ambos tiveram a humildade de o fazer e eu agradeço-lhes muito. Eu não sei se faria o mesmo. João Aragão, um querido amigo, está a fazer a sintonia na Senhora da Hora, do Porto. Porto, Senhora da Hora, um grande abraço para ele. E diz o João Aragão, há pouco já tinha largado assim uma larachazinha, agora reforça. Mais um grande abraço para vós. Estou a adorar, estou carregadinho de ternura, estou a chorar. Adorava ir aí a Setúbal e ver a Luísa Todi no Fórum Municipal, creio. Deve ser de pasmar. Recebam um grande abraço, mais uma vez, e venham ao Porto. João Aragão. Aliás, foi-nos prometido até é verdade, logo na estreia. Porque o espetáculo fala do Porto, porque o princípio da carreira da Luísa Todi foi no Teatro de São João, no Porto. Sim, foi como cantora, não é? Como cantora. Esteve no Teatro do Bairro Alto como atriz e depois era a primeira residente do Teatro de São João. Eu agradeço muito as palavras do João e essa lágrima ao canto do olho também me enternece um bocadinho. Para ter uma ideia, o João, que está tão longe e quem não tem a oportunidade de vir assistir ao espetáculo, somos
somos, porque eu neste momento também represento um dos papéis. Eu faço uma das substituições de 2 papéis, aliás, que o Álvaro fazia. Somos 56 ou 57 pessoas em palco. Com técnicos e tudo mais, chega às 60 e tal. Com todos envolvidos, criativos e tudo mais, chega às 70 pessoas envolvidas neste espetáculo. Portanto, é muita gente, muita gente envolvida nisto e a sofrer por isto e a torcer por isto. Mas, de facto, todas as noites têm de estar a trabalhar, a vestir, a despir, a pintar, a tocar, a dançar, a representar. 57 pessoas, salvo erro. É muita gente para sintonizar, para sincronizar, aliás. E o espetáculo só é possível, esta reposição só é possível devido à boa vontade deles todos, porque as condições que neste momento temos nem sequer são, lá está, dizemos sempre que não é científico, a resposta também não é científica, não havia nenhum cachês sequer, portanto estamos todos a trabalhar na base da bilheteira. Se houver bilheteira, divide-se. Se não houver bilheteira, vamos para casa e comemos umas sandes e bebemos uma imperial e pronto. Mas ninguém entrou nisto pelo dinheiro, porque sabíamos que não íamos enriquecer com isto. Mas, de facto, tem sido prazeroso e eu espero que continue a ser estes 2 dias que faltam. Tem sido difícil gerir, porque há muitas idades, desde os 14 anos aos 70, há miúdos a estudarem, há pessoas a trabalhar cedo no dia a seguir, mas já agora queria fazer só esta referência, calmo já, aos atores que, para além de mim, que fizeram a substituição dos colegas, o Olavo Nóbrega, que substituiu alguns dos papéis do Fernando Guerreiro, o Carlos Zacarias, que também substituiu alguns dos papéis, e o Zé Duarte, que entrou de novo, e que também se integrou bem na equipa e também deu o máximo dele e tem sido também uma surpresa. Arestas de Vento. Este casamento
de vento. E agora vocês vão tornar a mensagem final completamente apelativa ao musical Luísa Todi. Quem vai começar? Posso começar eu? Começo por agradecer, portanto, às pessoas que tornaram este projeto viável, portanto, a Liga dos Amigos do Fórum, a Câmara Municipal de Setúbal, porque isto foi um sonho tornado realidade. E às pessoas, portanto, agradeço às pessoas que nos têm ido ouvir e que nos dão ânimo para fazer melhor ainda, se for possível. Já agora queria agradecer teres-nos convidado para cá vir e a toda a empresa que tem dado algum destaque ao espetáculo. Queria só deixar aqui uma história pequenina e curta. O maior elogio da minha carreira, em janeiro, quando o espetáculo estreou, uma senhora com muita idade veio ter comigo e veio-me agradecer pelo espetáculo. Eu é que tenho de agradecer, porque as pessoas ainda por cima não houve convites, portanto toda a gente estava ali a pagar e o bilhete eu sei que pode não ser completamente acessível, e a senhora veio-me agradecer porque disse que tinha as pernas muito inchadas, que não conseguia praticamente andar, e então as vizinhas iam muitas vezes a Lisboa ver, segundo as palavras dela, uns teatros muito bonitos, e ela, coitadinha, não podia ver esses teatros porque não se podia deslocar e achava que morria sem ver uma coisa tão bonita na terra dela. Até a senhora ainda não tinha acabado de falar, eu, como sou um choramingas, já estava a chorar quando ela ainda não tinha acabado a frase. Para mim foi das coisas mais bonitas que me disseram, foi esse agradecimento, porque achei que morria, a senhora ter dito, achei que morria sem ter visto uma coisa tão bonita na minha terra. Coisa mais bonita. Queridos amigos, naquele jogo de palavras que praticámos aqui há pouco, falámos no Rui Mesquita? Não. Então, rapidamente? O Rui Mesquita, um bom parceiro, uma pessoa extraordinária a escrever. A história do Rui Mesquita cruza-se com a minha em muitas alturas Rapidamente, da vida, Miguel. porque foi ele que me apresentou ao Carlos César quando eu entrei para o TAS há 20 anos, portanto, aí está tudo dito. Está tudo dito. Ou não está? Queridos amigos, foi um prazer falar convosco nesta emissão de hoje do Arestas de Vento aqui na Popular FM. Naturalmente para vós as maiores felicidades. Obrigado, muito obrigado. Obrigado por nos ter convidado. Oh,
Florestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa.